Todos nós temos muita curiosidade de como era a vida na época pós-dilúvio. O que eles comiam? Como eles produziam as suas comidas, as suas bebidas? Como eram os rituais, as comemorações ou mesmo os enterros? Como eles eram enterrados, seja na terra de Canaã, na terra de Israel e nas regiões que a Bíblia trata sobre elas. Eu vou te mostrar cada detalhe disso nesse vídeo. Se nós falamos de comemorações, de rituais, da produção de alimentos, de bebidas especiais, nem tudo era mil maravilhas. Naquela época bíblica era muito normal a utilização do trabalho escravo. O que você vê aqui nessa pedra original, exatamente o artista de mais de 2000 anos atrás, retratando escravos que estão produzindo alimento, carregando para que os seus donos possam fazer o seu ritual e a sua comemoração. Isso faz você entender muito melhor as passagens bíblicas que falam sobre a escravidão, porque a Bíblia toma muito cuidado com o escravo, diferente da escravidão que nós conhecemos, seja aquela que aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos ou em outros lugares bíblicos. Eu estou falando de 4.000, 3.000 anos atrás. A Bíblia obriga o dono de um escravo a tratar dele muito bem, fornecer para ele casa, comida, inclusive uma esposa e cuidar dos filhos dele. É uma escravidão completamente diferente, não é o que você está vendo nessa figura. Mas como era a comida? O que eles comiam? Como é que eles escolhiam a comida? O que você está vendo aqui nessa escultura, muito antiga, de milhares de anos atrás, é exatamente um cardápio. Um cardápio onde você pode ver pedaços de carne, você pode ver jarros que contêm nele vinho, peixes, pão. E o que é interessante aqui, especificamente nesse cardápio, que ele não era um cardápio somente para as pessoas normais, esse aqui é um cardápio especial, onde deve ser colocado nos túmulos das pessoas que estão para falecer. Então, o que deve ser preparado para essa pessoa levar junto com ela para a travessia do pós-vida? É muito importante você entender que muitas culturas da época pós-diluviana acreditavam que o corpo seguia depois da morte, então era necessário fazer provisões para esse corpo, de acordo com as possibilidades da pessoa nesse mundo econômicas, é o que vai ser preparado para ele. Aqui a gente está vendo que era de uma pessoa muito rica, porque a quantidade de alimento, a diversidade era muito grande, mas aqui então a gente começa a ter um vislumbre de como era a vida nos tempos bíblicos. E aqui você vai entender uma das culturas que a Bíblia mais fala sobre ela, que são os egípcios. Nós sabemos das pirâmides, os sarcófagos, nós sabemos dos rituais de enterro dos egípcios que continham exatamente artefatos como esses. Os egípcios é uma das culturas mais desenvolvidas da época, mais conhecidas, que mais influenciavam outros povos, e eles eram um povo que acreditavam piamente de que há necessidade de bens materiais para a jornada pós-morte. Então, a vida bíblica de vários povos é influenciada exatamente pelo que você está vendo aqui. Um dos grandes desafios que as pessoas na época bíblica tinham era como armazenar os alimentos. Para que eles durem o maior tempo possível. 2, para que eles não se estraguem, não se percam. Mais ainda, para que outros animais não venham e consumam eles. E a mesma coisa acontece quando a gente fala dos líquidos, seja azeite, seja do vinho, seja da água, para que não venham animais e bebam, para que não venham vermes e estejam lá dentro e impurifiquem a água, e mais do que isso, para que esses líquidos não evaporem. Então, eles criaram uma tecnologia que é de construção de jarros muito especiais, que estão adaptados não só ao material que existe em cada local, mas também ao clima específico daquele local. Então, na verdade, eles eram muito inteligentes. Eles aprenderam a fazer jarros que conseguiam guardar seus alimentos e suas bebidas por muito mais tempo do que a gente pode imaginar. Hoje em dia, cada pessoa tem os seus
objetos pessoais, a gente consegue reconhecer, mas naquela época, imagina só uma pessoa deixa um jarro precioso para ela, um jarro cheio de vinho, cheio de azeite. Ele fala, isso aqui é meu. Outro fala, não, esse jarro, é meu vinho. Então, era uma grande discussão. Como era resolvido isso? Então, já em tempos muito antigos, foram criados selos pessoais que demonstravam a posse, a propriedade única daquela pessoa. Cada família vai ter o seu selo para mostrar quais objetos lhe pertencem e assim acabando com qualquer briga, discussão. Nós sabemos que a Bíblia fala muito sobre idolatria e dentro das idolatrias sempre aparece a imagem de altares. Só que o que pouca gente sabe é que os altares, eles têm uma origem que não é pagã. A gente sabe que Noé utilizou de um altar assim que ele sai da arca depois do dilúvio. Ele oferece uma oferenda para Deus, uma oferenda agora que ele foi salvo, ele e a família dele, que agora que o mundo vai recomeçar. E é interessante que o que você está vendo aqui é exatamente um altar. Parte das pedras são originais de milhares de anos atrás e parte é a reconstituição. Uma coisa muito interessante que você pode ver que as pedras originais, elas possuem 4 cantos, exatamente como é descrito na Bíblia. A gente vê essa descrição em Noé, a gente vê que Abraão ofereceu sacrifícios, a gente sabe que Isaac fez o mesmo, Jacó, e assim durante toda a história, foram usados vários altares. O que aconteceu então? Que parte da humanidade deturpou a ideia bíblica. Parte da humanidade, nessa humanidade que começa já com Caim e Abel oferecendo a Deus as suas oferendas cada um, parte dessas pessoas falam, essa é a forma de oferecer algo a Deus, então nós também iremos construir altares, mas nós vamos dedicar isso aos nossos vários e vários deuses, cada um da sua forma. Inclusive aqueles deuses que eles acreditavam que necessitavam de sacrifícios humanos, não somente de animais ou de farinha ou de espécimes como o azeite e o vinho. Então o que a gente vê aqui é parte de um altar original de milhares de anos atrás, como eu falei, e esse altar, você vê que ele é uma construção alta que demonstra que a pessoa que está servindo ou ao único Deus ou ao seu Deus pagão, ela constrói algo que é importante, que é imponente, e esse algo, ele vai ter os cantos, esses cantos eles também são utilizados normalmente onde são aspergidos líquidos, que normalmente era ou azeite ou vinho, e a parte central, onde eram colocados carvão e os animais oferecidos, aí eram queimados. Nós sabemos que na época pré-diluviana as pessoas não faziam abate de animais para comer a carne. Alguns comiam a carne de animais que morreram naturalmente, outros não comiam a carne completamente. Mas o que nós vemos aqui é que houve uma mudança. Na época pós-diluviana, o ser humano começou a abater animais para consumo e para rituais, por exemplo, como nós vimos do altar. Algo muito curioso, então, que você está vendo aqui, ossos originais, mais uma vez, de milhares de anos atrás, mas algo muito curioso é que todos os ossos que nós estamos vendo aqui são de animais que a Bíblia considera como puros. Animais que são próprios para o consumo pessoal ou para o sacrifício no grande templo, ou no sacrifício dos altares antes do grande templo e assim por diante. Então é algo muito curioso. Todos os animais aqui são animais que estão na lista dos animais chamados de animais kosher. Que animais são esses que são os kosher, que são os puros? São animais que têm a pata completamente fendida e eles são ruminantes. A Bíblia traz a lista desses animais e ela também traz a lista de animais que tem somente um desses sinais, que também não são kasher, não são próprios para o consumo. Então nós vemos aqui uma prova dupla. Por um lado, uma mudança que houve na humanidade. A humanidade está consumindo carne, está abatendo animais. Número 2, a gente está vendo aqui culturas
que seguem fielmente a palavra de Deus e não vão consumir animais que podem purificar sua alma. Você está achando interessante o que você está vendo aqui? Na verdade, é muito mais do que interessante. É a descoberta do mundo que Deus deu para a gente, a descoberta da Bíblia. Só que essa descoberta ela pode se tornar muito mais real na sua vida. Como você pode realizar o sonho de vir para Israel. Eu vou deixar aqui um link na descrição desse vídeo sobre a reunião que eu farei explicando cada detalhe da jornada espiritual que eu estarei fazendo no ano de 2024 em Israel. Então não perca a oportunidade, basta você clicar nesse link para você poder acessar o link da reunião que eu farei. Muitas pessoas perguntam como nós sabemos que as histórias bíblicas são verdadeiras, que a Bíblia é verdadeira, quais são os relatos, quais são as provas. Então nós temos que entender que há 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, ainda menos do que isso, não existia a tecnologia que havia hoje. E mesmo quando as pessoas buscavam documentar algo, eram poucas pessoas que tinham a técnica de fazer isso e era muito caro. Mas aqui você tem uma prova fascinante da época de Abraão e não somente da época de Abraão, da região da onde ele veio. E o que você está vendo aqui é um artefato da Mesopotâmia de cerca de 4.000 anos atrás. E o que ele conta pra gente? Ele conta pra gente sobre uma cerimônia de idolatria. O que foi servido no banquete de 10 dias. Inclusive que as estátuas dos deuses, elas estavam lá e foram colocadas do lado delas vinho, foram colocados azeite, foi aspergido sobre elas azeite e as pessoas estavam comemorando sobremesas com peixes e muitos outros alimentos. A gente entende aqui de um artefato histórico impressionante a realidade de Abraão. A Bíblia conta pra gente que Abraão, ele veio de um lugar idólatra. O seu próprio pai Terah praticava idolatria, e a Bíblia fala para a gente que ele tinha estátuas. Então, Abraão, ele cresceu e nasceu, ele viu isso na frente dele, ele viu essas oferendas exatamente como estão relatadas aqui. Ele falava para ele, mas não faz sentido algo assim, não faz sentido que esses deuses construídos de barro, de metais, de ouro, de prata, sejam realmente o criador de tudo que existe. Não pode ser. Então ele vem e ele faz a revolução dele, a revolução monoteísta. Na verdade, é uma revolução que Adão, é claro que ele conheceu a Deus, o seu filho Sete, assim Noé e assim por diante, mas de alguma forma muitas pessoas perderam essa tradição e faziam exatamente como você vê relatado nesse artefato. Então Abraão, na própria Mesopotâmia, na cidade de Ur-Kasdim, ele decide dar um basta e não somente ele tem certeza que existe um só Deus, como ele faz questão de ensinar isso para o maior número de pessoas. Então, Deus promete a Abraão nesse momento: você que me descobriu, você vai ter o mérito de que de você vai sair uma grande nação que vai iluminar o mundo todo com o conhecimento de que há um só Deus, e que relatos como esse virem somente peças de museu. Será que a alimentação nos tempos bíblicos era algo muito monótono? Será que era somente realmente o peixe, a carne, o pão da forma mais simples possível? Ou eles tinham uma alimentação, na verdade, muito mais rica, diferenciada? O que nós vemos aqui são espécies que, mais uma vez, elas têm mais de 3.000 anos de idade. O que você vê são vários tipos de espécies. Para começar, você tem aqui o rilbe. O rilbe é uma planta que dá um gosto muito peculiar às comidas. Nós temos aqui ervilha, nós temos aqui grão de bico, você está vendo aqui o trigo que era usado para fazer o pão, você pode ver aqui lentilhas, você pode ver aqui tipos de feijão, os caroços e parte de frutas, algumas frutas distintas. Então aqui você está vendo tâmaras, você está vendo aqui uvas, azeitonas, figo e assim por diante. Aqui
foi o que foi encontrado. Então você pode ter uma ideia que, na verdade, os tempos bíblicos eram muito diferentes do que muitas pessoas imaginam. Eles tinham um cardápio, muitas vezes, que era muito rico, e as pessoas já sabiam também trocar as suas espécies. Aquela pessoa que tinha muito figo, ele já conseguia trocar pelas tâmaras ou pela farinha de outra pessoa. O que começa a criar na sociedade a necessidade de uma economia, que ela começa no começo com o escambo, né? A troca de alimentos, a troca de produtos, sejam animais, sejam vegetais e assim por diante. E na continuação, a Bíblia vai começar a contar para a gente que eram começados a utilizar moedas essas que também foram encontradas, moedas de milhares de anos atrás, que demonstra essa evolução da economia. Você está vendo aqui peneiras, ou seja, separando o joio do trigo, separando bichos daquilo que você pode consumir. E outra coisa interessante é que você vê utensílios utilizados para cozinhar com fogo, ou seja, as panelas de hoje em dia, e utensílios especiais para o forno. Mas como se não bastasse, parte desses utensílios eram enfeitados, ou seja, isso que nós queremos hoje em dia, ter pratos bonitos, ter talheres com desenhos e enfeites, na verdade não é nada novo. Há 4.000 anos atrás, o ser humano também queria ter o prazer de utilizar uma comida sofisticada, com instrumentos sofisticados e bonitos, ou seja, aquele prazer não só de consumir a comida, mas também de cozinhar num ambiente agradável já existia, limpo e agradável. A cerveja faz parte da cultura brasileira. Quem não gosta de uma cervejinha? Mas o que talvez você não saiba é que a cerveja é algo muito antigo. O que você está vendo aqui é uma estátua egípcia de 4.000 anos atrás. E o que ela reproduz? Uma mulher que ela está preparando a moagem de trigo para pão e de cevada para a produção de cerveja. Ou seja, no Egito Antigo era consumido a cerveja. Cerveja essa que tinha algo muito curioso. Não somente, então, as pessoas tinham necessidade de não somente beber água, elas queriam beber também algo gostoso. Além do vinho, que é uma bebida ainda mais antiga, o ser humano descobriu como produzir através da cevada essa bebida que se tornou tão famosa. Algo muito curioso que eu quero te contar é que o Museu de Israel, ele conseguiu, através dos artefatos arqueológicos que eles encontraram, reproduzir a cerveja de 4.000 anos atrás, exatamente o que você está ouvindo. Com os grãos que eles conseguiram recolher e com os restos que existiam nos jarros, pelo aroma, pelo sabor, com técnicas muito especiais, eles reproduziram a cerveja da época bíblica e ela foi vendida aqui no museu. E as pessoas ficaram tão fascinadas que a produção foi completamente consumida. Imagina só você provando não só aquela cervejinha que você conhece do Brasil, mas uma cerveja com um gosto de 4.000 anos. Os banquetes não eram simplesmente um lugar onde as pessoas comiam, bebiam, se empanturravam e às vezes estavam com outras pessoas, não. Parte da cerimônia do banquete, da comida, eram as canções que a gente já vê na Bíblia, quando ela fala de Tuval-Caim, que ele foi aquele pai das pessoas que inventaram os instrumentos musicais. Instrumentos musicais, se começaram com Tuval-Caim, acabaram se espalhando pelo mundo todo. O que você está vendo aqui são instrumentos musicais de várias civilizações aqui, principalmente do Egito aqui. Instrumentos esses que tinham mais de 4.000 anos. Então a ideia de que a comida e o banquete tem que ser algo divertido, tem que ser algo que também toca na nossa alma, porque é o que acontece
acontece com a música, já era algo também desenvolvido. É muito interessante a gente parar para pensar quando a gente vê a vida bíblica de 4.000 anos atrás, nós vemos que muitos dos nossos hábitos, na verdade, são simplesmente continuação, adaptações e, é claro, com a nossa tecnologia, de algo, na verdade, que é uma necessidade humana muito enraizada. Então, isso que nós também gostamos de ir num restaurante e esse restaurante tem um fundo musical, faz a gente se sentir melhor, isso, na verdade, já era feito na época bíblica. Ou seja, Deus, ele instrui o ser humano, ele dá para o ser humano esse conhecimento, e que nós vamos ver aqui é que durante cada civilização, novos instrumentos são criados e o ser humano vai aperfeiçoando o seu conhecimento para ter cada vez mais prazer, não só com a comida, com a bebida que nós vimos, mas também com canções. Os banquetes, eles não somente tinham a comida e bebida, como nós vimos também instrumentos musicais, mas eles tinham objetos especiais para servir a comida, pratos e assim por diante. O que você está vendo aqui é algo espetacular. Existia também a diferenciação para quem eu estou servindo. Então, você está vendo aqui uma taça quase real da época do rei David, em que pessoas muito importantes eram servidas aqui ou com cerveja ou com vinho nesse tipo de cálice. Imagina só que pessoa importante recebia um cálice muito trabalhado, muito grande, muito especial, somente para ocasiões especiais. Você vê aqui também vários tipos de pratos, talheres, vasos de todos os tipos e tamanhos que eram utilizados para diferentes tipos de banquetes, de refeições ou de rituais religiosos. Todos esses artefatos que você está vendo são originais. Se nós falamos do banquete, falamos da parte da preparação dos alimentos, das bebidas, os jarros, as formas de guardar todo esse material tão importante para a humanidade, até a forma de servir, tem algo muito curioso que a gente tem que aprender. O momento da morte, para as comunidades da época da Bíblia, era também um momento ligado à alimentação. Por quê? Especialmente a cultura do Egito. Você tem que lembrar que o Egito não é somente lembrado no livro de Gênesis, no livro de Êxodos, na verdade no Pentateuco ele é muito lembrado, mas também depois, quando chegamos aos profetas, a cultura egípcia sempre foi uma cultura predominante em toda a região do Oriente Médio. Uma das coisas que eles influenciaram demais é o momento da morte. O que você está vendo aqui são sarcófagos originais do Egito Antigo. Os egípcios acreditavam que a jornada da alma está ligada ao corpo. Então, se nós falamos do banquete que era utilizado para as pessoas comerem, para os rituais religiosos, você tem que saber também que os banquetes também existiam para os mortos. Os mortos eram não alimentados, mas eles recebiam junto aos seus túmulos a comida e a bebida necessária para que a alma que está ainda ligada com o corpo seja alimentada. Então, por isso que os sarcófagos, por um lado, eram muito grandes, muito respeitosos, e ou dentro do sarcófago ou do lado de fora do sarcófago eram colocados vários tipos de alimentos. O que você está vendo aqui atrás de mim são sarcófagos de pessoas muito importantes e ricas. As pessoas que tinham um nível socioeconômico muito importante recebiam caixões especiais, muito mais bonitos, em tumbas especiais e muito mais alimento. Em outras palavras, o Egito Antigo acreditava que a vida de uma pessoa nesse mundo, o status que ele tinha economicamente ou socialmente, se ele vinha de classes muito nobres, vai influenciar onde ele estará no mundo vindouro. Vai influenciar o seu corpo e a sua alma. Então ele necessita de mais alimentos para essa jornada, ele necessita de uma vestimenta melhor. A vestimenta aqui, que ela é representada
por esse sarcófago. Veja que muitas culturas acabaram adotando isso que a Bíblia traz para a gente. Acabam trazendo isso de que, às vezes, essa ideia de que o mundo vindouro também tem algo material, há necessidade de bens. Muitas pessoas fazem questão de serem enterradas com bens preciosos para elas, imaginando de que o corpo ainda necessita disso para sua viagem espiritual junto com a alma. Se você está achando esse vídeo interessante, saiba que há muito mais. Muitas pessoas falam para mim, Rabino Rony, meu sonho é poder ver isso com meus olhos, vivenciar, estar próximo do Criador. Então eu tenho uma surpresa para você. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo sobre uma reunião que eu vou falar sobre a jornada espiritual no ano de 2024 que eu vou estar comandando em Israel. Então, se você quer realizar o sonho de vir para Israel, basta você clicar no link da descrição desse vídeo e você vai ser convidado para essa reunião exclusiva. Você certamente já ouviu falar das deusas da fertilidade na Bíblia. Então saiba que elas realmente existiram. Olha aqui uma réplica original de uma deusa da época bíblica, de pessoas que acreditavam que esse tipo de estátua trazia fertilidade às suas mulheres. As pessoas colocavam esse tipo de deusa em altares e ofereciam oferendas ou faziam réplicas menores e carregavam com eles mesmos essas deusas, rezavam para elas, beijavam elas em momentos de necessidade. Aqui você entende como Deus abominava a idolatria e como as pessoas realmente acabavam fazendo isso. Adão e Eva foram criados pela mão de Deus. Não havia nenhuma dúvida da existência de um só Criador. Mas o que acontece é que com o tempo, na época de Enosh, uma das primeiras pessoas citadas na Bíblia, as pessoas começaram a ter necessidade de ter algo mais palpável para louvar a Deus. Então, elas começaram a louvar as obras de Deus, o sol, as estrelas, a lua e assim por diante. A ideia inicial não era fazer o pecado da idolatria, e sim louvar a Deus através da sua obra. Mas o que acaba acontecendo é que as gerações posteriores já têm uma grande confusão. Elas pensam que esses astros são os próprios deuses. E agora você entende que não tem mais um só Deus. Tem um panteão de deuses, muitos deuses, e cada geração agora vai acrescentar os seus deuses. Cada cultura vai ter o seu Deus que ele vai idolatrar. E ele vai criar ideologias atrás desses deuses. Nós podemos ver aqui no Museu de Israel algo fantástico. Vários tipos de deuses diferentes, com crenças diferentes, deuses com formas de animais, deuses que eles são semi-humanos, semi-animais, cada um com um objetivo específico. Isso era tão propagado que você pode ver que existem vários tipos de tamanhos desses deuses. Você pode ver deuses que são enormes esculturas que muitas vezes vão ter um templo gigante para eles. A gente conhece, por exemplo, o templo de Dagon, que aparece na Bíblia, por exemplo, dos filisteus. Existia um templo inteiro para o deus Dagon, que era o deus da prosperidade, com relação à colheita, também com relação aos peixes e assim por diante, de fertilidade. Existia um deus Baal, tantas vezes citado na Bíblia. Mas não somente de deuses grandes viviam as pessoas acreditavam também que se elas carregassem deuses como amuletos, elas estariam sendo protegidas e abençoadas. Por isso, há uma profusão arqueológica de deuses encontrados há 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, de vários tipos de civilizações. Quando você vê esses deuses, você consegue entender muito melhor o que a Bíblia está falando. Quando você consegue ver a forma, você entende por que as pessoas associavam esse Deus à proteção, à força, à bênção material, por que elas carregavam isso e como isso acabava sendo um amuleto místico que tantas pessoas
caíam no pecado da idolatria. Nós sabemos que o grande templo de Jerusalém, um dos motivos que ele é destruído é porque mesmo reis de Israel acabam praticando a idolatria e trazendo isso para várias partes da população. Deus condena isso. Ele até fala, se vocês terão muitos deuses, então não há lugar para essa casa especial do Deus único. Então, que nós vemos aqui essa profusão enorme de vários tipos de deuses que acabam levando o ser humano a seu distanciamento do Criador verdadeiro. Nós tivemos a oportunidade de conhecer a vida como era nos tempos bíblicos. A alimentação, os seus deuses, a forma como eles eram enterrados e muito mais. Você gostou desse vídeo? Na verdade, Israel te oferece uma experiência muito mais forte de conhecimento verdadeiro bíblico e de aproximação do Criador. Se você quer passar por uma transformação espiritual, então eu te convido a clicar no link que eu vou botar na descrição desse vídeo e você vai ser convidado então por uma reunião especial onde eu vou falar detalhe por detalhe sobre a próxima viagem que eu farei para Israel no ano de 2024. Não perca essa oportunidade.